Imagine um jovem de 17 anos, arrancado de sua terra natal, longe da família, da cultura e de tudo o que conhecia. Esse era Daniel, um dos muitos jovens israelitas levados cativos pelo poderoso rei Nabucodonosor durante a conquista de Jerusalém. O destino? A grandiosa e imponente Babilônia, um centro de cultura, riqueza e idolatria. Para Daniel e seus amigos, esse não era apenas um novo lar, mas um campo de provas para a sua fé. Ao chegar à Babilônia, Daniel e outros jovens foram escolhidos a dedo para servir no palácio do rei. Eles tinham que aprender a língua, a literatura e os costumes dos babilônios. Mais do que isso, precisavam abandonar suas raízes e assumir uma nova identidade. Até seus nomes foram alterados para refletir os deuses pagãos da Babilônia. Daniel foi chamado Beltesazar. Seus amigos, Hananias, Misael e Azarias, se tornaram Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Agora, pare um momento e pense: como você reagiria se sua fé fosse desafiada dessa maneira? E se tudo o que você acreditava fosse confrontado por uma cultura que não apenas rejeita, mas despreza sua crença em Deus? Este vídeo é sobre como Daniel e seus amigos enfrentaram tudo isso com coragem e determinação. Vamos explorar os passos que eles deram para permanecer fiéis, mesmo quando parecia impossível. Ao assistir, você descobrirá como aplicar essas lições à sua própria vida. Aprenderá como manter firme sua identidade em Deus, mesmo quando o mundo ao seu redor tenta redefinir quem você é. Se você já enfrentou momentos em que sentiu que sua fé estava sendo testada, então esta história é para você. Daniel e seus amigos provaram que é possível honrar a Deus em qualquer situação. E a pergunta que fica é: você está pronto para ser inspirado por uma história que desafiará sua forma de ver a vida e sua fé? Ao ser levado para a Babilônia, Daniel e seus amigos Hananias, Misael e Azarias foram expostos a uma cultura que era completamente diferente da sua. Eles não estavam apenas em uma terra estrangeira, mas também no coração de um império que valorizava a riqueza, o poder e a adoração a vários deuses. A Babilônia não era qualquer cidade. Era o centro do mundo na época, um lugar de excessos e extravagância. Como parte do treinamento para servir no palácio do rei Nabucodonosor, Daniel e seus amigos receberam privilégios únicos. Eles foram selecionados entre os jovens israelitas mais inteligentes, saudáveis e de aparência nobre para estudar a língua e a cultura dos caldeus. Além disso, lhes foi oferecida uma dieta especial, a mesma comida e o mesmo vinho servidos ao próprio rei. Isso não era apenas um luxo, mas também uma forma de assimilação. Ao comer do banquete do rei, eles estariam simbolicamente aceitando a cultura, os valores e até a religião babilônica. Mas para Daniel, aquilo era mais do que comida. Era um teste de fidelidade. A lei de Deus proibia o consumo de certos alimentos, especialmente aqueles que eram consagrados a ídolos, como era comum na Babilônia. Participar dessa refeição significava para ele comprometer sua devoção ao Deus de Israel. E então, mesmo diante da pressão, Daniel tomou uma decisão que mudaria sua vida. Ele escolheu não se contaminar. Imagine a coragem que isso exigiu. Ele estava em um palácio estrangeiro, sob a autoridade de um rei que não aceitava recusas. Mas Daniel não agiu de forma impulsiva ou desrespeitosa. Ele buscou uma solução pacífica. Foi até Aspenaz, o chefe dos oficiais, e pediu permissão para evitar a comida do rei. Esse pedido foi recebido com hesitação. Aspenaz temia por sua própria vida. Ele explicou: se o rei perceber que vocês parecem mais fracos do que os outros jovens, ele pode me culpar e tirar minha vida. Mesmo assim, Daniel não desistiu. Ele propôs um teste simples. Dê-nos apenas vegetais para comer e água para beber por 10 dias. Depois, compare nossa aparência com a dos outros jovens que comem da comida do rei e decida o que fazer conosco. Aspenaz, talvez intrigado pela confiança de Daniel, concordou. Durante esses 10 dias, Daniel e seus amigos se dedicaram não apenas à sua dieta, mas também à oração e à fidelidade ao Deus de Israel. Era um pequeno ato de obediência,
mas carregado de significado. E Deus honrou essa obediência de maneira poderosa. Ao final do período, eles estavam mais saudáveis e mais robustos do que qualquer um dos outros jovens que comiam as iguarias do rei. Isso convenceu Aspenaz a permitir que continuassem com sua dieta. Mas as recompensas de Deus não pararam por aí. O texto bíblico nos diz que Deus deu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em toda cultura e ciência. E a Daniel, especificamente, ele concedeu o dom de interpretar visões e sonhos, algo que se tornaria crucial para sua futura influência na Babilônia. Agora, pare e reflita. Quantas vezes você já enfrentou situações em que parecia mais fácil ceder à pressão do que permanecer fiel? Será que você consegue confiar que Deus honrará a sua obediência, mesmo nos pequenos detalhes da vida? Essa história nos ensina algo profundo. Às vezes, os desafios que enfrentamos não são batalhas grandiosas, mas escolhas diárias que testam nossa integridade. Daniel e seus amigos nos mostram que a fidelidade a Deus começa nas pequenas coisas. E quando somos fiéis no pouco, Deus nos confia muito mais. A história de Daniel é um lembrete de que Deus não se esquece daqueles que permanecem firmes. Ele está atento, e quando você coloca sua confiança nele, mesmo em meio a um palácio estrangeiro, ele age de maneira surpreendente. O rei Nabucodonosor era um líder imponente, conhecido não apenas por sua habilidade militar, mas também por seu orgulho. Depois de consolidar seu poder e construir a Babilônia como uma das cidades mais magníficas do mundo, ele tomou uma decisão que demonstrava sua arrogância. Mandou erguer uma gigantesca estátua de ouro. A estátua, com quase 30 metros de altura, representava sua glória e autoridade. Ele decretou que, ao som dos instrumentos musicais, todos deveriam se prostrar e adorar a imagem, como um sinal de lealdade ao rei e aos deuses babilônicos. O decreto era claro. Aqueles que se recusassem seriam lançados imediatamente em uma fornalha de fogo ardente. A mensagem era direta e aterrorizante. Prostrar-se diante da estátua não era apenas uma questão religiosa, mas também política. Era uma forma de demonstrar submissão absoluta ao rei. Naquele momento, a lealdade ao reino da Babilônia estava sendo posta à prova. No meio dessa multidão de pessoas que obedeceram ao decreto, estavam Sadraque, Mesaque e Abed-nego, os 3 amigos de Daniel. Eles não estavam sozinhos em sua fé, mas, naquele momento, sua convicção seria severamente testada. Enquanto todos ao redor se curvavam à estátua, eles permaneceram de pé, recusando-se a se prostrar. Imagine a cena. Milhares de pessoas ajoelhadas, obedientes ao decreto do rei, enquanto 3 homens permanecem imóveis, desafiando a ordem de um dos governantes mais poderosos do mundo. A coragem deles não passou despercebida. Alguns babilônios, invejosos do status dos 3 jovens, rapidamente relataram sua desobediência ao rei. Nabucodonosor ficou furioso. Ele ordenou que os 3 fossem trazidos à sua presença. Diante do rei, ele lhes deu uma última chance. Se vocês se curvarem e adorarem a imagem que fiz quando ouvirem a música, tudo estará resolvido. Mas, se não adorarem, serão lançados imediatamente na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos? A resposta dos jovens foi direta e cheia de fé. Eles disseram: Ó rei, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos lançados na fornalha de fogo, o Deus a quem servimos pode nos livrar dela e das tuas mãos. Mas mesmo que ele não nos livre, queremos que saibas, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Essas palavras são um exemplo poderoso de fé inabalável. Eles confiavam no poder de Deus para salvá-los, mas também estavam preparados para aceitar sua vontade, mesmo que isso significasse a morte. Nabucodonosor, tomado pela ira, ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal, de forma que o calor era insuportável. Ele ordenou que os soldados mais fortes de seu exército amarrassem os 3 jovens e os lançassem no fogo. O calor era tão intenso que os soldados que se aproximaram da fornalha morreram instantaneamente.
Sadraque, Mesaque e Abed-nego foram jogados no fogo, ainda amarrados. Para quem assistia, o destino deles parecia selado. Mas o que aconteceu em seguida foi um dos milagres mais impressionantes registrados nas Escrituras. De repente, Nabucodonosor se levantou de seu trono, surpreso e alarmado. Ele perguntou a seus conselheiros: "Não foram 3 homens que lançamos atados no fogo?" Eles confirmaram. Então o rei exclamou: "Eu vejo 4 homens, desatados e andando pelo fogo, e o quarto parece um filho dos deuses." O rei se aproximou o máximo que pôde da entrada da fornalha e chamou os jovens. "Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui." Quando os 3 saíram, todos ficaram atônitos. Eles não estavam feridos, suas roupas não estavam queimadas, e nem mesmo o cheiro de fumaça estava neles. Nabucodonosor ficou tão impressionado que declarou: "Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele." Eles desafiaram a ordem do rei e preferiram entregar suas vidas a adorar ou servir a outro Deus. O rei, então, decretou que ninguém em todo o reino deveria blasfemar contra o Deus de Israel, porque não há outro Deus que possa salvar desta maneira. Esse episódio é um testemunho de como Deus honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo diante de perigos mortais. Ele não apenas salvou os jovens da morte, mas também usou sua fé para testemunhar aos olhos de uma nação inteira sobre seu poder e soberania. Agora pense: o que você faria se sua fé fosse colocada à prova dessa maneira? Você estaria disposto a confiar em Deus, mesmo quando o custo parece tão alto? Essa história nos desafia a refletir sobre nossa própria caminhada. Deus continua sendo o mesmo. Ele é capaz de nos livrar de qualquer fogo em nossas vidas, sejam eles literais ou figurativos. Mas a pergunta que fica é: estamos dispostos a confiar nele, mesmo que não saibamos como será o resultado? Nabucodonosor, rei da Babilônia, era um homem poderoso, mas também era alguém que carregava dentro de si uma grande inquietação. Seu reinado estava marcado por vitórias militares e construções grandiosas, mas por dentro ele era atormentado por sonhos. Um desses sonhos seria tão impactante que mudaria o rumo da história de seu império e de sua relação com Deus. Em uma noite, Nabucodonosor teve um sonho que o deixou profundamente perturbado. Ele acordou de madrugada, suando e com o coração batendo acelerado. O sonho era vívido e assustador. Ele se via observando uma enorme árvore no meio da terra, com ramos fortes que se estendiam até o céu. Sua copa se espalhava, fornecendo sombra e alimento para todos os seres vivos, e os animais se abrigavam sob seus galhos. Mas, em um instante, um ser celestial desceu dos céus e ordenou que a árvore fosse derrubada, deixando apenas um toco, com raízes na terra. O rei estava atônito, sem compreender o significado daquele sonho. O rei chamou imediatamente todos os sábios de seu reino, os astrólogos, os encantadores e os magos, e exigiu que eles interpretassem o sonho. Mas havia uma condição que ele impôs: ele não revelaria o sonho a ninguém. Para ele, não era suficiente ouvir apenas uma interpretação. Ele queria ver se os sábios realmente tinham o poder de compreender os mistérios que o afligiam. Ele ordenou: "Contem-me o sonho e a sua interpretação, ou, se não o fizerem, terei vocês mortos e suas casas serão destruídas." Os sábios, confusos e apavorados, disseram que isso era impossível. Nenhum homem poderia saber o sonho sem que o próprio rei o contasse. Mas Nabucodonosor, irado e desconfiado, insistiu, ameaçando-os com sua ira. Foi então que o decreto de morte foi feito. Quando os soldados do rei chegaram para buscar Daniel, que também fazia parte do grupo de sábios, ele pediu um momento para falar com o rei. Daniel, com fé e confiança em Deus, foi até o palácio e pediu tempo para buscar a revelação divina. Ele sabia que a resposta não estava nas habilidades humanas, mas na graça e na sabedoria que Deus poderia lhe conceder. Daniel, então, foi para sua casa e contou a seus amigos, Ananias, Misael
e Azarias o que estava acontecendo. Juntos, eles se dedicaram à oração e clamaram a Deus, pedindo sua misericórdia e sabedoria. Durante a noite, Deus revelou a Daniel o sonho de Nabucodonosor e o significado dele. Na manhã seguinte, Daniel se apresentou diante do rei. Ele não buscou glória para si, mas ao contrário, destacou que não havia ninguém na terra capaz de revelar o segredo do rei, mas que Deus nos céus revela os mistérios. Ele então descreveu o sonho para Nabucodonosor. Vi uma grande árvore no meio da terra, que crescia e se estendia até o céu, e sua copa tocava a terra. Todos os seres vivos se alimentavam dela. Mas um ser celestial desceu do céu e ordenou que a árvore fosse derrubada. Apenas o toco da árvore, com suas raízes, deveria ser deixado, para que ela fosse molhada pela chuva e passasse por um período de decadência, como um homem que se torna insano e perde sua dignidade. O rei estava atônito. Ele sabia que Daniel havia falado a verdade, mas ainda não compreendia o significado do sonho. E Daniel continuou com a revelação que Deus lhe havia dado. O sonho, ó rei, significa que o Senhor dos céus está te alertando. O império da Babilônia, representado pela árvore, está prestes a ser derrubado. O rei, que se orgulha de sua grandeza, será abatido por um período, até que reconheça que o Altíssimo é soberano sobre todas as coisas. O Senhor será afastado de sua realeza e viverá como um animal, sem a razão de um homem, até que entenda que Deus é quem governa os reinos dos homens. Nabucodonosor estava em silêncio, absorvendo o que Daniel lhe dizia. O rei foi advertido sobre sua arrogância e necessidade de humildade. No entanto, Daniel também fez um apelo, pedindo ao rei que se arrependesse de seus pecados e mostrasse misericórdia aos pobres, para que seu reinado pudesse ser prolongado. No entanto, Nabucodonosor não parecia levar a sério a advertência de Daniel. Ele continuou com seus luxos e sua grandiosidade. O que aconteceu a seguir foi um lembrete de que, por mais que o ser humano tente desafiar o plano de Deus, a soberania divina sempre prevalece. Certo tempo depois, exatamente como Daniel havia predito, o rei Nabucodonosor foi afastado de seu trono e perdeu a razão. Ele foi vagar pela natureza, vivendo entre os animais, comendo grama como um boi e tendo o cabelo e as unhas crescerem como as de um animal selvagem. Ele foi humilhado, não por uma força humana, mas pela poderosa mão de Deus. Durante esse período de loucura, Nabucodonosor foi confrontado com sua própria insignificância diante do Senhor. Ele finalmente reconheceu que Deus é o soberano de toda a terra. Quando ele recuperou sua razão, seu coração se inclinou para Deus e ele proclamou: "Agora eu louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é justo e os seus caminhos são corretos." O reinado de Nabucodonosor foi restaurado, mas ele nunca mais foi o mesmo. Ele passou a reconhecer a soberania de Deus sobre todos os reinos da terra e sobre sua própria vida. Esse episódio se tornou um poderoso testemunho de que Deus, em sua infinita sabedoria, sempre tem o controle, mesmo quando os reis e governantes se enchem de orgulho e arrogância. Agora pense, quais áreas da sua vida você tem tentado controlar sem entregar a Deus? Em que momentos você precisa reconhecer que Ele é soberano sobre tudo? Essa história de Nabucodonosor nos ensina sobre a soberania de Deus e como Ele pode nos humilhar para que possamos reconhecer sua autoridade. Quando nos orgulhamos e acreditamos que estamos no controle, Deus, em sua misericórdia, pode nos ensinar de maneira profunda que Ele é quem verdadeiramente governa sobre todas as coisas. Após a dramática experiência de seus amigos na fornalha ardente e o sonho inquietante de Nabucodonosor, Daniel também teve uma visão, uma experiência espiritual, que o levaria a compreender o futuro de uma maneira profunda e reveladora. Esta visão não só mostraria o destino dos reinos humanos, mas também o governo eterno e imutável de Deus. Daniel, agora já consolidado como um sábio de renome no Império Babilônico, foi agraciado com uma visão divina que o deixou profundamente perturbado. Em uma noite, ele viu os céus se abrirem
e presenciou uma visão aterradora de 4 bestas que subiam do mar, cada uma mais feroz e poderosa do que a anterior. A primeira besta era como um leão, com asas de águia. Mas de repente, as asas foram arrancadas e ela foi erguida da terra, ficando em pé como um homem. Ela recebeu o coração de um homem. A segunda besta era como um urso, que se levantava de um lado e segurava 3 costelas em sua boca. Ela foi ordenada a devorar muita carne. A terceira besta era como um leopardo, com 4 asas nas costas e 4 cabeças, e ela tinha grande domínio. A quarta besta, no entanto, era diferente de todas as outras. Era terrível e espantosa, com dentes de ferro e 10 chifres. Ela devorava e esmagava tudo em seu caminho. Enquanto Daniel observava com espanto, ele também notou que entre os chifres da quarta besta surgiu um pequeno chifre que tinha olhos como os de um homem e uma boca que falava com grande arrogância. Esse pequeno chifre começou a atacar os santos do Altíssimo e parecia ser imbatível. Mas, como se fosse uma interrupção divina, Daniel viu o Ancião de Dias, uma representação de Deus, sentado em seu trono de glória, cercado por uma multidão de anjos. A corte celestial se reuniu, e Deus pronunciou julgamento contra as bestas. De repente, uma voz divina decretou que a quarta besta seria destruída e que os outros reinos passariam. O pequeno chifre seria derrotado, e o reino de Deus, que era eterno, tomaria posse do mundo. O Filho do Homem, uma referência a Cristo, se aproximaria do Ancião de Dias e receberia domínio, glória e um reino eterno, ao qual todos os povos, nações e línguas serviriam. A visão de Daniel foi assustadora, mas ao mesmo tempo grandiosa, pois ela revelava tanto o sofrimento e a decadência dos reinos humanos, quanto a soberania e o triunfo do reino de Deus. Daniel não entendeu completamente o significado de sua visão e ficou profundamente perturbado com o que viu. Ele ficou com medo, mas também foi levado a uma reflexão mais profunda sobre os reinos da terra e o governo de Deus. Ele se aproximou de um anjo que estava presente, pedindo uma explicação sobre o que ele havia visto. O anjo explicou a Daniel que as 4 bestas representavam 4 grandes reinos que surgiriam na história humana. A primeira besta, o leão com asas, representava o Império Babilônico, o qual Nabucodonosor havia governado. A segunda besta, o urso, simbolizava o Império Medo-Persa, conhecido por sua força e conquista. A terceira besta, o leopardo, representava o Império Grego, famoso por sua rapidez e expansão, sob a liderança de Alexandre, o Grande. E a quarta besta, a mais terrível de todas, representava o Império Romano, com sua violência, poder e domínio absoluto sobre o mundo conhecido. O pequeno chifre que surgia da quarta besta era uma referência a um reino ou líder opressor que surgiria no futuro e perseguiria os santos do Altíssimo. O anjo também explicou que, embora esses reinos humanos parecessem dominar, o reino de Deus seria estabelecido de maneira definitiva, triunfando sobre todos os impérios e governantes da terra. O Filho do Homem, que é identificado com o Messias, receberia um reino eterno, onde a justiça e a paz prevaleceriam, e todos os povos se submeteriam à sua autoridade. Esta visão profunda deixou Daniel maravilhado, mas também atordoado. Ele compreendeu que, embora a história da humanidade fosse marcada por impérios e governos que se levantariam e cairiam, o reino de Deus seria eterno e imutável. Ele também ficou ciente de que o sofrimento e a perseguição dos justos fariam parte dessa história, mas que, ao final, Deus traria justiça. O reino de Deus não era apenas um reino de poder e autoridade, mas também de paz, onde a verdade e a justiça prevaleceriam. Com o coração pesado e a mente cheia de perguntas, Daniel registrou a visão e refletiu sobre ela durante o resto de seus dias. Ele sabia que esse reino eterno de Deus não era algo distante, mas algo que, no plano de Deus, estava prestes a se manifestar, culminando na vinda do Messias, que daria início a um novo reino, onde a corrupção, a injustiça e o sofrimento seriam erradicados para sempre. Agora, faça uma pausa e reflita sobre o que essa visão significa para você. Você tem confiado no governo de Deus
sobre todas as coisas, mesmo quando o caos parece dominar ao seu redor? Você acredita que, apesar das dificuldades e perseguições, o reino eterno de Deus é a única verdadeira vitória? A visão de Daniel nos desafia a olhar para além dos reinos humanos e reconhecer que, por mais poderosos que sejam os impérios da terra, o reino de Deus é eterno e prevalecerá. Em um mundo cheio de incertezas e mudanças, essa verdade é uma fonte de grande esperança e confiança. Daniel, agora um homem idoso e já bem consolidado como um líder sábio e fiel, continuava sendo um exemplo de devoção a Deus no exílio babilônico. Mas, mesmo em sua posição elevada, seu coração ainda estava profundamente preocupado com a situação de seu povo, Israel. Ele sabia que o tempo de exílio estava se aproximando do fim, como havia sido profetizado por Jeremias, mas a questão do futuro do reino de Deus ainda permanecia uma grande incerteza para ele. Em uma de suas orações sinceras e angustiadas a Deus, Daniel clama, pedindo uma revelação mais profunda sobre o futuro de seu povo e o plano de Deus para o mundo. Foi em meio a essa oração fervorosa que o anjo Gabriel apareceu para Daniel e lhe entregou uma das mais complexas e fascinantes profecias registradas nas Escrituras, as 70 semanas. Essa profecia, que se estende por uma série de eventos profundos e misteriosos, revelou a Daniel o plano de Deus para a redenção da humanidade e a restauração final do seu reino. Gabriel iniciou sua explicação dizendo que a profecia das 70 semanas se referia a um período de 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos, que estavam designados para o povo de Israel e para a cidade de Jerusalém. Esse período de tempo seria crucial para o cumprimento das promessas de Deus e para a obra de salvação que ele planejava realizar por meio do Messias. A profecia das 70 semanas pode ser dividida em 3 partes principais, cada uma com seu próprio significado e cumprimento histórico. Gabriel explicou que, após o exílio babilônico, o povo de Israel retornaria a Jerusalém, e durante um período de 7 semanas, a cidade e o templo seriam restaurados. Isso corresponde ao período de tempo em que o templo foi reconstruído sob a liderança de Zorobabel, e a cidade de Jerusalém foi restaurada após a queda de Babilônia e a ascensão do Império Persa. Essa parte da profecia se cumpriu no retorno de um remanescente de Israel, liderado por pessoas como Zorobabel, Esdras e Neemias, e marcou o início da reconstrução espiritual e física de Jerusalém. Gabriel também afirmou que, embora Jerusalém fosse restaurada, haveriam dificuldades e tribulações, pois a cidade ainda enfrentaria problemas internos e ataques externos. O povo de Israel passaria por um processo de purificação e preparação, e sua verdadeira redenção ainda estava por vir. Depois de mais 70 semanas, ou seja, durante um período de 434 anos, Jerusalém passaria por um longo tempo de luta, de opressão e de dominação por impérios estrangeiros. Durante esse período, o povo de Israel viveria sob o domínio dos gregos, e mais tarde, os romanos, passando por inúmeras dificuldades, mas mantendo a esperança de um futuro messiânico. Esse período culminaria com a vinda do Messias, o ungido, como o próprio Gabriel diz. O Messias viria para restaurar Israel e redimir o povo de Deus. No entanto, Gabriel também advertiu Daniel que o Messias seria rejeitado e que, em um momento inesperado, ele seria cortado, uma referência à crucificação de Jesus Cristo. Essa parte da profecia descreve o tempo em que Cristo esteve na terra, quando ele proclamou o reino de Deus, curou os doentes, expulsou demônios, ensinou sobre o amor e a justiça de Deus, mas também foi rejeitado por muitos líderes religiosos e políticos da época. Essa rejeição culminaria na sua morte na cruz, onde ele foi crucificado em uma execução brutal. Daniel não compreendia completamente o significado dessa parte da profecia, mas a rejeição do Messias e a crucificação seriam vitais para o cumprimento do plano de redenção de Deus. Finalmente, a última parte da profecia, a última semana de anos, seria uma fase de grande tribulação, mas também de esperança para a redenção final de Israel e da humanidade. Essa última semana
se referiria a um período de 7 anos que começaria com um tratado de paz entre Israel e um governante estrangeiro, mas que, no meio do período, se tornaria um tempo de grande perseguição. Este governante, que muitos estudiosos identificam como o Anticristo, se voltaria contra o povo de Deus, interrompendo o sacrifício e a adoração, e trazendo grande sofrimento para o povo de Israel. No entanto, o final dessa semana é uma grande promessa de esperança. Ao fim dos 7 anos, o Messias retornará em poder e glória para derrotar os inimigos de Deus, destruir o mal e estabelecer um reinado eterno de justiça, paz e verdade. Gabriel afirmou que, após a grande tribulação, o reino de Deus seria estabelecido de forma definitiva, com o Messias reinando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse seria o momento da restauração final, onde todas as promessas de Deus seriam cumpridas, e Israel, juntamente com as nações, se curvariam diante de Cristo, o Rei Eterno. Daniel ficou maravilhado com o que acabara de ouvir. A profecia era complexa, e muitas das imagens ainda estavam veladas para ele, mas ele sabia que Deus tinha um plano soberano e perfeito. A promessa de que um Messias viria para sofrer e, por meio de sua morte, trazer perdão e salvação para o povo de Deus era uma revelação surpreendente. E ainda mais surpreendente seria o retorno do Messias para estabelecer um reino eterno de paz e justiça. Para nós hoje, a profecia das 70 semanas continua a ser uma mensagem de esperança. Sabemos que o Messias prometido já veio, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que viveu, morreu e ressuscitou para nos trazer a salvação. Ele inaugurou o reino de Deus, mas ainda aguardamos a sua segunda vinda, quando ele restaurará todas as coisas e estabelecerá seu reinado eterno. Essa profecia também nos ensina sobre o tempo de Deus. Os eventos históricos podem parecer caóticos ou fora de controle, mas Deus tem um plano perfeito e uma linha do tempo que ele está cumprindo. O sofrimento e as dificuldades da vida não são o fim da história, mas são parte de um processo que levará à vitória final de Deus. Como cristãos, somos chamados a viver com a esperança de que, no final, o reino de Deus prevalecerá sobre todos os reinos da terra. Agora, pare um momento e reflita. Você tem vivido com a expectativa da vinda do reino de Deus? Como essa profecia impacta a sua visão sobre o sofrimento e a esperança em Cristo? A profecia das 70 semanas não é apenas uma mensagem sobre o passado ou sobre um futuro distante, mas um convite a viver com fé e confiança no plano soberano de Deus, que já começou a ser cumprido em Cristo e que um dia será completado com sua glória. Daniel, agora um homem idoso e já bem consolidado como um líder sábio e fiel, continuava sendo um exemplo de devoção a Deus no exílio babilônico. Mas, mesmo em sua posição elevada, seu coração ainda estava profundamente preocupado com a situação de seu povo, Israel. Ele sabia que o tempo de exílio estava se aproximando do fim, como havia sido profetizado por Jeremias, mas a questão do futuro do reino de Deus ainda permanecia uma grande incerteza para ele. Em uma de suas orações sinceras e angustiadas a Deus, Daniel clama, pedindo uma revelação mais profunda sobre o futuro de seu povo e o plano de Deus para o mundo. Foi em meio a essa oração fervorosa que o anjo Gabriel apareceu para Daniel e lhe entregou uma das mais complexas e fascinantes profecias registradas nas Escrituras: as 70 semanas. Essa profecia, que se estende por uma série de eventos profundos e misteriosos, revelou a Daniel o plano de Deus para a redenção da humanidade e a restauração final do seu reino. Gabriel iniciou sua explicação dizendo que a profecia das 70 semanas se referia a um período de 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos, que estavam designados para o povo de Israel e para a cidade de Jerusalém. Esse período de tempo seria crucial para o cumprimento das promessas de Deus e para a obra de salvação que ele planejava realizar por meio do Messias. A profecia das 70 semanas pode ser dividida em 3 partes principais, cada uma com seu próprio significado e cumprimento histórico. Gabriel explicou que, após o exílio babilônico, o povo de Israel retornaria a Jerusalém,
e durante um período de 7 semanas, a cidade e o templo seriam restaurados. Isso corresponde ao período de tempo em que o templo foi reconstruído sob a liderança de Zorobabel, e a cidade de Jerusalém foi restaurada após a queda de Babilônia e a ascensão do Império Persa. Essa parte da profecia se cumpriu no retorno de um remanescente de Israel, liderado por pessoas como Zorobabel, Esdras e Neemias, e marcou o início da reconstrução espiritual e física de Jerusalém. Gabriel também afirmou que, embora Jerusalém fosse restaurada, haveriam dificuldades e tribulações, pois a cidade ainda enfrentaria problemas internos e ataques externos. O povo de Israel passaria por um processo de purificação e preparação, e sua verdadeira redenção ainda estava por vir. Depois de mais 70 semanas, ou seja, durante um período de 434 anos, Jerusalém passaria por um longo tempo de luta, de opressão e de dominação por impérios estrangeiros. Durante esse período, o povo de Israel viveria sob o domínio dos gregos e, mais tarde, os romanos, passando por inúmeras dificuldades, mas mantendo a esperança de um futuro messiânico. Esse período culminaria com a vinda do Messias, o ungido, como o próprio Gabriel diz. O Messias viria para restaurar Israel e redimir o povo de Deus. No entanto, Gabriel também advertiu Daniel que o Messias seria rejeitado e que, em um momento inesperado, ele seria cortado, uma referência à crucificação de Jesus Cristo. Essa parte da profecia descreve o tempo em que Cristo esteve na terra, quando ele proclamou o reino de Deus, curou os doentes, expulsou demônios, ensinou sobre o amor e a justiça de Deus, mas também foi rejeitado por muitos líderes religiosos e políticos da época. Essa rejeição culminaria na sua morte na cruz, onde ele foi crucificado em uma execução brutal. Daniel não compreendia completamente o significado dessa parte da profecia, mas a rejeição do Messias e a crucificação seriam vitais para o cumprimento do plano de redenção de Deus. Finalmente, a última parte da profecia, a última semana de anos, seria uma fase de grande tribulação, mas também de esperança para a redenção final de Israel e da humanidade. Essa última semana se referiria a um período de 7 anos que começaria com um tratado de paz entre Israel e um governante estrangeiro, mas que no meio do período se tornaria um tempo de grande perseguição. Este governante, que muitos estudiosos identificam como o Anticristo, se voltaria contra o povo de Deus, interrompendo o sacrifício e a adoração e trazendo grande sofrimento para o povo de Israel. No entanto, o final dessa semana é uma grande promessa de esperança. Ao fim dos 7 anos, o Messias retornará em poder e glória para derrotar os inimigos de Deus, destruir o mal e estabelecer um reinado eterno de justiça, paz e verdade. Gabriel afirmou que, após a grande tribulação, o reino de Deus seria estabelecido de forma definitiva, com o Messias reinando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse seria o momento da restauração final, onde todas as promessas de Deus seriam cumpridas, e Israel, juntamente com as nações, se curvariam diante de Cristo, o Rei Eterno. Daniel ficou maravilhado com o que acabara de ouvir. A profecia era complexa, e muitas das imagens ainda estavam veladas para ele, mas ele sabia que Deus tinha um plano soberano e perfeito. A promessa de que um Messias viria para sofrer, e por meio de sua morte, trazer perdão e salvação para o povo de Deus, era uma revelação surpreendente. E ainda mais surpreendente seria o retorno do Messias para estabelecer um reino eterno de paz e justiça. Para nós hoje, a profecia das 70 semanas continua a ser uma mensagem de esperança. Sabemos que o Messias prometido já veio. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que viveu, morreu e ressuscitou para nos trazer a salvação. Ele inaugurou o reino de Deus, mas ainda aguardamos a sua segunda vinda, quando ele restaurará todas as coisas e estabelecerá seu reinado eterno. Essa profecia também nos ensina sobre o tempo de Deus. Os eventos históricos podem parecer caóticos ou fora de controle, mas Deus tem um plano perfeito e uma linha do tempo que ele está cumprindo. O sofrimento e as dificuldades da vida não são o fim da história.
mas são parte de um processo que levará à vitória final de Deus. Como cristãos, somos chamados a viver com a esperança de que, no final, o reino de Deus prevalecerá sobre todos os reinos da terra. Agora, pare um momento e reflita. Você tem vivido com a expectativa da vinda do reino de Deus? Como essa profecia impacta a sua visão sobre o sofrimento e a esperança em Cristo? A profecia das 70 semanas não é apenas uma mensagem sobre o passado ou sobre um futuro distante, mas um convite a viver com fé e confiança no plano soberano de Deus, que já começou a ser cumprido em Cristo e que um dia será completado com sua glória. Após a impressionante revelação das 70 semanas, Daniel continuava sua jornada espiritual, buscando compreender mais profundamente os mistérios que Deus estava lhe mostrando. Em uma noite, em meio à sua intensa oração e meditação, Daniel teve outra visão, uma das mais perturbadoras e reveladoras que ele já teria. Essa visão não veio com palavras suaves, mas com imagens poderosas e aterradoras que fariam até o mais valente homem se sentir impotente diante do grande poder de Deus. Na visão, Daniel viu 4 grandes bestas subindo do mar revolto. As bestas representavam impérios terríveis que surgiriam na história do mundo, e a visão seria um reflexo do futuro de reinos humanos, governados por forças que buscavam dominar e corromper o que fosse bom e justo. À medida que as bestas apareciam, Daniel sentia um tremor em seu coração. O mar, que na Bíblia muitas vezes simboliza o caos e a desordem, estava prestes a trazer à tona as forças da destruição. Cada besta era mais monstruosa do que a anterior, refletindo a crescente perversidade dos impérios que dominariam a terra. A primeira besta que Daniel viu era como um leão, com asas de águia. O leão era um símbolo de poder, mas as asas de águia indicavam velocidade e a capacidade de conquistar vastos territórios em pouco tempo. Era um império que se expandiria rapidamente e dominaria o mundo com ferocidade. No entanto, enquanto observava, Daniel notou que as asas foram arrancadas da besta, e ela foi levantada da terra e fez-se de pé como um homem. Uma mente humana lhe foi dada. Esta besta representava o Império Babilônico, sob o comando de Nabucodonosor. O Império Babilônico foi poderoso e teve grande influência, mas caiu em orgulho e decadência, o que levou à sua queda. A transformação da besta em um homem simbolizava a humanidade e a razão que Nabucodonosor perdeu durante o período de sua humilhação, quando ele foi submisso à vontade de Deus. Daniel se lembrava bem de como Nabucodonosor, em seu orgulho, se colocou acima de Deus, mas foi forçado a reconhecer que somente o Senhor é soberano sobre todos os reinos. O império que parecia invencível, assim como o leão com suas asas de águia, viu sua glória desaparecer quando o poder de Deus interveio. A segunda besta que Daniel viu era um urso, levantado de um lado e com 3 costelas na boca. O urso, com sua natureza agressiva e pesada, representava um império que, embora forte, era lento e implacável em sua expansão. A razão de o urso estar levantado de um lado é que ele era mais forte de um lado que do outro, e isso se referia ao Império Medo-Persa, uma aliança que dominava a Babilônia e era composta por 2 forças, mas uma delas, os persas, era mais poderosa. As 3 costelas na boca do urso simbolizavam 3 grandes nações que o Império Medo-Persa conquistou: Babilônia, Lídia e Egito. A ordem de como o urso as devorava, uma após a outra, falava da natureza implacável do império, que avançava sem piedade. Daniel viu o urso ser instado a devorar mais carne, o que indicava que esse império não se contentaria com o que já havia conquistado, mas continuaria a expandir suas fronteiras com sede de poder e controle. A terceira besta foi semelhante a um leopardo, mas com 4 asas de aves nas costas e 4 cabeças. O leopardo, com sua agilidade, representava um império rápido e eficiente, capaz de conquistar em um ritmo vertiginoso. Este leopardo simbolizava o Império Grego, que foi criado por Alexandre, o Grande. A rapidez com que Alexandre conquistou grandes partes do mundo conhecido e sua extraordinária habilidade de guerra
deram ao império uma força avassaladora. As 4 cabeças representavam a divisão do Império Grego após a morte de Alexandre, que foi dividido entre 4 generais: Ptolemeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro. A presença das 4 asas reforçava a rapidez com que Alexandre conquistava as nações, e a divisão do império era uma consequência natural de sua morte prematura. A visão mostrava o Império Grego como algo temporário, mas de grande impacto. Sua força militar e expansão eram impressionantes, mas não durariam. O leopardo, com suas 4 cabeças, refletia a divisão e a fragilidade do império que, ao passar por transformações internas, levaria à sua queda. A 4ª besta era diferente das anteriores. Daniel descreveu-a como uma besta terrível e extremamente forte, com dentes de ferro e 10 chifres. Ela devorava e esmagava tudo em seu caminho, e era incomparável a qualquer outra besta que ele tivesse visto antes. Esta besta representava o Império Romano, um império tão vasto e poderoso que sua força parecia esmagar qualquer resistência. Os 10 chifres representavam 10 reis ou governantes que se levantariam dentro do Império Romano, simbolizando os reinos que surgiriam após a queda do Império Romano. O Império Romano foi marcado por uma capacidade de conquistas militares inigualáveis, mas também pela brutalidade e pelo desejo insaciável de controlar tudo e todos. Na visão, uma característica peculiar dessa 4ª besta foi que entre os 10 chifres apareceu um chifre pequeno que se levantou e arrancou 3 outros. Esse pequeno chifre falava de um líder maligno, um governante que seria distinto, um líder que desafiaria a soberania de Deus e perseguiria os justos, uma representação do anticristo, cuja figura seria associada ao auge da apostasia e à rebelião contra Deus. Após a visão das bestas, Daniel viu um trono de fogo se estabelecer, e o ancião de dias se sentou sobre ele. Deus, o soberano eterno, tomou seu lugar no tribunal celestial, pronto para julgar todas as nações e os impérios que haviam surgido e caído ao longo da história humana. O juízo de Deus foi inexorável e justo, e ele havia visto todas as iniquidades e os atos de opressão cometidos pelos impérios humanos. O trono de Deus, com suas rodas de fogo, simbolizava a justiça imparcial e intransigente de Deus. No final, a 4ª besta foi destruída, e o poder de todos os reinos da terra foi dado ao Filho do Homem, que viria com as nuvens do céu. Este Filho do Homem é uma referência ao Messias, Jesus Cristo, que em sua segunda vinda tomará o reino eterno e governará sobre toda a terra com justiça, paz e verdade. Daniel viu o reino de Deus sendo estabelecido, um reino que nunca seria destruído, que não seria dado a outro povo e que duraria para sempre. A visão das 4 bestas foi uma revelação poderosa e cheia de significados profundos. Embora as nações e os impérios humanos se levantem com poder e domínio, Daniel nos ensina que todos eles passarão. O reino de Deus, que será governado por Cristo, é o único que permanecerá para sempre. Essa visão nos chama a confiar no plano soberano de Deus e a entender que, mesmo em meio ao caos e à corrupção dos reinos terrenos, Deus é o juiz final e sua justiça prevalecerá. Ao refletir sobre essa visão, somos desafiados a pensar sobre os reinos e os governos que ainda dominam o mundo hoje. E, acima de tudo, a refletir sobre a nossa própria lealdade ao reino de Deus, que é eterno e imutável. Você já colocou sua confiança no reino eterno de Deus? Como você vê a soberania de Deus sobre as circunstâncias do mundo ao seu redor? O reino de Deus é eterno, e a vitória final já foi garantida na cruz. Agora, é nossa responsabilidade viver à luz dessa verdade, esperando o glorioso retorno do Rei dos Reis. Daniel, com seus cabelos agora grisalhos e seus olhos cansados de tantos anos de serviço a Deus, refletia profundamente sobre as visões que o Senhor lhe havia mostrado. Em seus momentos de oração, ele não conseguia parar de pensar naquilo que havia presenciado. As grandes bestas, os reinos humanos, a luta contra o mal e o julgamento que viria. Mas ainda havia uma visão mais profunda que Deus revelaria a Daniel. Uma visão sobre o fim dos tempos, o juízo final,
e a gloriosa promessa de um reino eterno de paz e justiça. Este seria o último momento da jornada de Daniel, o auge de suas revelações, e também um chamado urgente para a humanidade entender o grande plano de Deus. A visão que Daniel teve naquele momento era diferente de todas as anteriores. Ela não estava mais ligada a figuras simbólicas como bestas ou impérios. Esta era uma visão que mostrava de forma clara a realidade do futuro do povo de Deus e da humanidade como um todo. Era a visão da restauração definitiva, do momento quando Deus faria justiça e o seu reino seria finalmente estabelecido. Era a visão do fim dos tempos. Na visão, Daniel viu um tempo de grande tribulação, um período de sofrimento e perseguição sem igual que se abateria sobre o povo de Deus. Esta seria uma época de provações intensas, quando a opressão viria de todos os lados. O povo de Israel, que já havia passado por tantas dificuldades, agora enfrentaria o maior teste de sua fé. As palavras do anjo Gabriel, que ele havia ouvido em sua juventude, pareciam ressoar mais intensamente em seu coração. Haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde que as nações começaram até aquele tempo. O sofrimento seria indescritível. Seria um período de grande angústia, onde o mal alcançaria seu ápice, e os governantes e sistemas de poder tentariam destruir aqueles que permanecessem fiéis a Deus. Mas, no meio da escuridão, Daniel viu algo ainda mais surpreendente. No auge da tribulação, quando parecia que toda esperança estava perdida, uma luz brilhou através da escuridão. Mas naquele tempo, o teu povo será salvo, disse o anjo. Era uma promessa de que, apesar de todo o sofrimento, Deus jamais abandonaria seu povo. Ele os protegeria, e ao final, haveria uma grande separação entre os justos e os ímpios. Os que estivessem fiéis a Deus seriam salvos, e aqueles que se unissem ao mal e rejeitassem o Senhor enfrentariam a condenação eterna. Este seria um tempo de separação. Os justos, os fiéis a Deus, ressurgiriam para a vida eterna, enquanto os ímpios, aqueles que se entregaram ao mal, seriam lançados na vergonha e no desprezo eterno. A visão de Daniel foi uma clara advertência para que o povo de Deus se preparasse para o momento de decisão final. Aqueles que permanecessem firmes, confiantes na redenção de Deus, seriam recompensados. Em seguida, a visão de Daniel avançou para um dos momentos mais grandiosos e emocionantes que ele poderia ter testemunhado: a promessa da ressurreição. O anjo explicou a Daniel que haveria uma grande ressurreição dos mortos, mas ela seria dividida entre dois destinos: a ressurreição da vida e a ressurreição para a vergonha eterna. A ressurreição da vida representava a recompensa para os justos, aqueles que haviam sido fiéis a Deus ao longo de suas vidas, mesmo enfrentando perseguições, dificuldades e o pecado. Estes seriam levantados para viver em um reino eterno, onde não haveria mais dor, sofrimento ou morte. Eles desfrutariam da presença direta de Deus, e suas vidas seriam marcadas por uma paz eterna. Seriam como estrelas que brilham para sempre, refletores da glória de Deus, cuja luz nunca se apagaria. Esta seria a recompensa para aqueles que viveram em retidão, que confiaram nas promessas de Deus, e que, apesar das adversidades, mantiveram sua fé inabalável. Por outro lado, a ressurreição para a vergonha eterna era uma realidade horrível. Aqueles que haviam se afastado de Deus, rejeitado seus caminhos e vivido em pecado sem arrependimento, seriam condenados à separação eterna de sua presença. A vergonha, a dor e o tormento seriam sua eterna herança, e o que antes parecia ser poder e glória para eles, agora se transformaria em ruínas e desespero. A visão de Daniel pintava uma imagem sombria, mas importante. A escolha pela vida eterna ou pela condenação eterna seria uma realidade concreta, e a separação de Deus seria a maior perda possível. Daniel, ao ver essa visão, experimentou um profundo impacto. Ele entendeu que o sofrimento humano não seria eterno, mas o reino de Deus, sim. A última parte da visão mostrava o triunfo do reino de Deus.
O ancião de dias, que já havia sido visto nas visões anteriores, tomou seu lugar no trono, e a criação toda se prostrou diante dele. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Este era o momento final, a consumação do plano de Deus. O reino de Deus não seria apenas um reinado espiritual ou uma esperança distante, mas uma realidade visível e concreta. Cristo, o Filho do Homem, viria para reinar com justiça e poder, destruindo o mal de uma vez por todas. Toda a criação seria restaurada, e a terra, que havia sido corrompida pelo pecado, floresceria novamente na presença de Deus. Daniel viu que os justos reinariam com Deus. Aqueles que haviam perseverado na fé, que haviam enfrentado as dificuldades com coragem e paciência, agora experimentariam a verdadeira glória e a plenitude de um relacionamento eterno com o Criador. Eles seriam imortalizados, não apenas em espírito, mas também em corpo, em um mundo onde a morte não teria mais domínio. O fim dos tempos, como Daniel viu, não é uma mensagem de desespero, mas de esperança. Apesar das grandes tribulações que os justos enfrentarão, o final será marcado pela vitória de Deus sobre o mal. Ele trará juízo justo, mas também dará a recompensa eterna àqueles que permanecerem fiéis. O sofrimento que os justos enfrentam não é em vão. Ele tem um propósito, e a promessa de Deus é que no final ele será tudo em todos. Como Daniel, nós também somos desafiados a olhar para o futuro com esperança, não no que os homens podem fazer, mas no que Deus já fez em Cristo e fará em sua segunda vinda. A pergunta que se faz a nós hoje é: você está vivendo à luz dessa promessa de vitória final? Você tem se preparado para esse glorioso reino eterno? A visão de Daniel nos lembra que, embora os reinos do mundo passem e o mal tente prevalecer, o reino de Deus nunca será abalado. Ele é eterno, e nós somos chamados a fazer parte dele, hoje e para sempre. A visão de Daniel sobre o fim dos tempos não é apenas uma mensagem sobre o futuro, mas um chamado para nós hoje. Ela nos lembra que, apesar das dificuldades que enfrentamos, Deus está no controle de tudo. O sofrimento, a tribulação e as adversidades que o povo de Deus enfrentou ao longo da história não são finais, mas parte de um plano maior de redenção e restauração. O reino de Deus, que será estabelecido por Cristo, é eterno, e aqueles que permanecem fiéis ao Senhor terão a recompensa de uma vida sem fim, cheia de paz, alegria e plenitude. A visão de Daniel nos desafia a viver com essa esperança em nossos corações, sabendo que no final, a vitória será de Deus. Então, diante de tudo o que vimos hoje, a pergunta que se faz é: você está preparado para viver à luz dessa promessa? Está disposto a permanecer fiel, mesmo nos momentos de adversidade, sabendo que o reino de Deus é eterno e imutável? Se essa história tocou seu coração e você deseja entender mais sobre as Escrituras e como aplicá-las à sua vida, inscreva-se no nosso canal. Aqui, você encontrará mais ensinamentos inspiradores, visões profundas sobre a Bíblia e mensagens que transformarão sua jornada espiritual. Não deixe de ativar o sininho para receber as atualizações de novos vídeos, porque em cada um deles, vamos juntos explorar mais do que Deus tem reservado para você. Junte-se a nós e vamos caminhar juntos na direção do reino eterno que Deus prometeu. Não perca a oportunidade de crescer em fé e entendimento. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe a sua vida abundantemente.